Tem um fato curioso no mercado de relógios de luxo que pouca gente entende o porquê disso. Algumas pessoas entram em uma loja da Rolex com quase 50 mil reais na conta, pronto para comprar um relógio do modelo Submariner, e o vendedor simplesmente fala que não tem. E não é aquele acabou hoje. Às vezes a resposta é algo do tipo, talvez daqui 3 anos você volta e você vai ter o seu modelo. Agora pensa comigo, uma empresa que poderia vender o produto na hora, mas prefere te colocar numa fila de anos. Parece contraintuitivo, né? Só que quando você começa a olhar o que acontece nos bastidores desse mercado, dá pra entender por que isso acontece e por que essa lógica explica muito sobre o que dá errado nas campanhas de tráfego pago quando a gente tenta escalar as vendas à força. O Submariner nasceu em 1953 como um relógio de mergulho, custava pouco mais de 150 dólares e era literalmente ferramenta de trabalho para quem mergulhava. Hoje, versões desse mesmo relógio circulam tranquilamente no mercado entre 50 e 300 mil reais, mesmo sem grandes mudanças de material ou design. E aí começa a parte meio intrigante da história. A Rolex produziu cerca de 1 milhão de relógios por ano, mas a demanda global passa fácil de 5 milhões. Então, ao invés de tentar correr atrás da demanda e fabricar mais, a marca faz o contrário, mantém a produção controlada e o resultado? Filas. Em algumas lojas você precisa comprar outros modelos antes, criar relacionamento com a loja e mostrar o histórico como cliente, parecido como acontece com os bancos. Tem gente que compra o relógio que nem queria só para entrar na fila do Submariner. Depois do auge da pandemia, o Submariner continuou negociando acima do seu preço oficial. Por quê? Porque a Rolex nunca dependeu de hype momentâneo para fazer suas vendas. Ela construiu algo muito mais difícil de copiar, presença constante na cabeça dos seus potenciais clientes. O relógio apareceu em lugares muito específicos, como Fórmula 1, Wimbledon, mergulho profissional e esporte de elite. Não como propaganda escancarada, mas como parte natural daquele ambiente. E depois de alguns anos, aquilo deixa de parecer marketing. Parece simplesmente um relógio que pertence àquele mundo. E é exatamente aqui que a história começa a ficar interessante para quem usa o tráfego pago como motor principal de aquisição de leads e clientes para o seu negócio. Porque antes de existir fila para comprar um Submariner, existiram décadas de exposição repetida. A marca aparecendo nos mesmos ambientes de prestígio, nos mesmos eventos globais, nos mesmos contextos de conquista e status. E quando algo aparece nesses lugares por tempo suficiente, acontece uma coisa muito curiosa na cabeça das pessoas. A marca deixa de ser desconhecida e passa a ser familiar. E familiaridade muda completamente o comportamento de qualquer campanha de marketing. Todo gestor de tráfego já viu isso acontecer, mesmo que não tenha parado para pensar muito sobre o motivo. Por exemplo, 2 empresas entram no gerenciador de anúncios com campanhas parecidas, orçamento parecido, criativo parecido, mas uma delas paga um CPM mais baixo, um CTR mais alto e um CAC mais estável, enquanto a outra parece estar sempre lutando contra o algoritmo, trocando criativo toda semana e tentando convencer um público que simplesmente não responde. Na maioria das vezes o problema não está no anúncio, está no fato de que uma empresa já existe na cabeça do mercado e a outra ainda precisa ser apresentada. Quando isso acontece, o anúncio deixa de fazer o trabalho pesado de convencer e ele só aparece no momento certo para capturar uma intenção que já estava se formando. E é exatamente por isso que quase todo negócio encontra um teto quando tenta escalar só com uma campanha de venda direta, porque existe um limite natural de pessoas que estão prontas para comprar agora em cada fundo de tráfego. Meta Ads, Google Ads, TikTok Ads. Quando você depende só desse público de fundo de funil, acontece um padrão que todo gestor já viu no gerenciador. No começo, vende bem e tá às mil maravilhas, depois o CAC começa a subir, o CPM encarece, a frequência aumenta e de repente parece que o público simplesmente secou. Mas o mercado não acabou. Você só esgotou a camada de pessoas que já estavam prontas para comprar naquele momento. E quando você continua tentando escalar com uma venda direta, começa a disputar sempre as mesmas pessoas, o que deixa o tráfego cada vez mais caro e instável. As empresas que escalam de forma consistente fazem diferente. Enquanto uma parte do orçamento captura quem já está pronto para comprar, outra parte trabalha o topo e meio de funil, aumentando a familiaridade, educando o mercado e colocando a marca na cabeça das pessoas antes da decisão de compra. E com o tempo, isso faz algo muito importante acontecer. O público de fundo de funil começa a crescer. E aí o tráfego muda completamente de comportamento, porque você para de depender só das poucas pessoas que já estavam prontas para comprar naquele momento e começa a criar um fluxo constante de gente entrando no mercado, conhecendo a marca, entendendo a oferta e eventualmente chegando no momento de compra. É por isso que escalar só com uma campanha de venda direta costuma parecer como um jogo meio caótico. Funciona um mês, trava no outro, o CAC sobe, o gestor troca o criativo e fica parecendo que o problema é sempre o anúncio. Enquanto as empresas que trabalham topo, meio e fundo de funil ao mesmo tempo acabam vendo algo bem diferente acontecer. O CAC estabiliza e a escala começa a ficar muito mais previsível. No fundo, é a mesma lógica que a Rolex aplicou por décadas. Antes de capturar a venda, ela garantiu que a marca já estivesse presente na cabeça do mercado. E quando isso acontece, o anúncio deixa de tentar convencer alguém do zero e ele só aparece quando a decisão já estava quase tomada. Se essa história te fez enxergar o tráfego de um jeito diferente, já segue aqui o meu perfil porque aqui eu explico exatamente o porquê de algumas campanhas escalarem com facilidade, enquanto outras vivem travadas.